Muito bem, meus amigos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Queremos mais uma vez compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Cremos que, entendendo as sagradas escrituras, você crescerá em espírito, crescerá na graça e no conhecimento do Senhor, o que é muito importante. Sou o pastor Oséias e estamos aqui para continuar o que nós começamos no vídeo anterior, tratando do assunto os dois senhores. Nós falamos um pouco de forma relapsante sobre os dois senhores. Nós queremos agora entrar no texto e entender versículo por versículo do capítulo 6 de Mateus, versículo 24 até o versículo 34, caso seja possível. Pois bem, nós já falamos um pouco sobre os dois senhores, já falamos um pouco sobre que há uma disputa, né? Há uma disputa, o dinheiro está disputando Jesus no seu coração, o dinheiro está disputando Deus na sua vida. O dinheiro, ele não é apenas um objeto, não é apenas algo de valor, não é algo que decide a compra e a venda, o preço. Ok? Não é apenas isso. Por trás desta realidade das cédulas, das moedas, existe uma operação espiritual a partir de uma entidade, um principado que é Mamon. Nós temos aí 7 principados que operam a cada 70 anos, a cada uma geração. Bom, Mamon é um desses principados que opera através do dinheiro para poder subjugar, para poder prender e tornar a pessoa completamente cativa aos seus bens, às suas posses. E é justamente isso que Jesus ele quer nos ensinar a lidar com isso. Ele quer nos ensinar a nos livrar disso. Entenda, não existe condições de nós vivermos sem recursos, sem dinheiro. Em nenhum momento eu falei que dinheiro é um demônio, que o dinheiro ele é um mal. Não disse isso. Em nenhum momento eu falei isso. Eu disse que a Bíblia ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males, ok? O amor ao dinheiro não é o dinheiro em si, mas como você lidar com o dinheiro vai determinar sua felicidade ou sua prisão, de tristezas, ok? Então é muito importante você entender isso. Agora, por trás operam entidades espirituais para aprisionar a nossa alma. Se nós não soubermos administrar e fazer com que o dinheiro nos sirva, nós nos tornaremos escravos do dinheiro, ok? Toda pessoa materialista, ela é escrava de Mamon. Toda pessoa materialista, ela é escrava de Mamon. Há uma frase, há um texto nas Sagradas Escrituras que fala que se nós temos o básico, estejamos contentes com isso. Para muita gente isso é mediocridade, querer apenas o básico. Por que querer o básico? Eu posso ter muito mais do que o básico. Ora, o básico é tudo que você precisa para você se manter, ok? O básico é tudo que você precisa para poder se manter. Se você quer algo a mais, que você tenha propósito com esse mais, com esse além do que você espera. Conquistar, construir com a graça de Deus, ok? Então, um fato importante acerca do dinheiro é que eu falei que não é pecado nós queremos ser ricos, não é pecado você sonhar em ter muitos recursos, isso não é pecado, mas a questão é, qual o propósito de você ser rico? Por que você quer ser rico? Por que você quer muito dinheiro? Por que você quer milhões, bilhões? Repito, não é pecado ter milhões, não é pecado ter bilhões, mas por que você quer bilhões? Por que você quer ter muito dinheiro? Ok? Se você tivesse hoje, se você recebesse hoje, ganhasse hoje, agora, se você ganhasse agora 5 milhões de dólares, o que você faria com 5 milhões de dólares? Qual seria a sua reação? Qual seria o seu comportamento? Quais seriam os seus primeiros pensamentos?
O que você pensaria? O que você pensaria fazer em primeiro lugar com 5 milhões de dólares? Ok? Então, a resposta que você tiver der a esta pergunta que eu estou lhe fazendo vai determinar o quanto você está pronto ou não para ter dinheiro e administrá-lo. Então essa é a questão. Como nós administramos o dinheiro. Ok? Vamos lá. Capítulo 6, versículo número 24 diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ok? Então, senhores, qual é a palavra grega para senhores aqui? Ou é curios ou kuros, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, ou seja, senhor é aquele que é dono, ok? Aquele que é dono, aquele que detém. Esse é o senhor, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Isso é senhor. É aquele sobre quem aquele é dono. Ele tem poder de decisão sobre coisas ou pessoas. Vamos lá, ok? É a mesma condição de um escravo diante do seu senhor. Aquele é um senhor que tem um escravo. E aquele escravo, ele não decide nada por si só. Aquele escravo, ele não tem o direito de escolher ser ou não escravo. Ele é escravo. Ele tem um senhor. Eu não estou aqui fazendo apologia à escravidão. Quero que você entenda o sentido de senhor, ok? Senhor. Por isso que nós somos servos do Senhor Jesus. A palavra servos também é a mesma palavra grega para escravos, ok? A questão é que dizer que sou escravo de Jesus é um pouco negativo, né? É um termo um tanto exagerado e por isso eu acho melhor servo. Acho melhor servo. Enfim, então isso é Senhor. Então eu não posso ter duas pessoas que tomam decisões sobre a minha vida. Eu não posso ter duas, eu tenho que ter um único Senhor sobre mim. Ou eu escolho o dinheiro, ou eu escolho o Senhor Deus. Ok? Então, temos que decidir. Então, o servo é aquele que decide servir como escravo. Como escravo. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, ou o que haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Bom, quando Jesus entra nessa questão dos dois senhores, o dinheiro, que é Mamon, e Deus, ele vai falar de como cada um opera. Ele vai começar pela ansiedade. A ansiedade é um dos sinais, não é o único e não quer dizer que toda pessoa ansiosa é uma pessoa dominada pelo dinheiro, não, mas é um dos sinais que todos aqueles que são dominados e governados pelo dinheiro têm na sua vida. Todos aqueles que são governados por Mamon e pelo dinheiro têm ansiedade, ok? Ansiedade. A depressão é estar preso no passado. A ansiedade é se apegar ao futuro. O nosso tempo de viver e nos preocupar é com o dia de hoje. Você só tem domínio no seu dia de hoje. Amanhã não te pertence porque não chegou. O passado já passou, ok? Então, não andeis ansiosos pela vossa vida. A vida aqui é a vida da alma, psique. Não andeis preocupados com a vossa alma. Quais são as preocupações da alma que reagem no corpo? Quanto ao que haver de comer, por isso que o jejum ele aflige a alma, o jejum aflige a alma, mortifica o corpo e aflige a alma. A alma não quer jejuar, ela quer sentir a sensação
de quando você come algo e sente o sabor. Essa sensação é o que dá prazer, é o que dá êxtase à alma, a você como pessoa, com personalidade. Então a alma não quer que você se abstenha do prazer da comida, do gosto, da sensação que você sente quando você mastiga e sente o sabor da comida. A alma não quer isso, não quer perder isso. Ela quer que você se mantenha sempre nisso. E você observa que toda pessoa, não vou dizer toda, mas a maioria das pessoas depressivas e a maioria das pessoas ansiosas comem descontrolavelmente, comem extremamente, de uma forma muito, como é que eu posso falar, de uma maneira muito, não tem como a pessoa dominar. Ela come compulsivamente, essa é a palavra, come compulsivamente, porque o seu psicológico quer acreditar. Por que a pessoa come muito quando ela está ansiosa, quando ela está depressiva? Porque a sensação do sabor, sabe, aquele prazer que a comida traz, faz a pessoa esquecer um pouco da dor, da ansiedade, da preocupação. Mas aí, como a preocupação não é solucionada, como o problema não é sanado comendo, a pessoa não para de comer para poder continuar sentindo aquele prazer que a comida dá quando ela come e ela esquece um pouco da sua ansiedade. Olha só que coisa incrível. E é a alma quem faz isso. É a alma quem faz isso. Aqui vemos a alma escravizando o corpo, nós mesmos escravizando o nosso corpo. Então, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer, ou o que haver de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida, não é a sua alma, mais do que o alimento, mais importante que o alimento, e o corpo mais do que as vestes, ou seja, o corpo é mais importante que as vestes. Ora, se Deus deu a você vida, ele tem poder para poder manter você vivo. Se Deus deu forma ao seu corpo, ele sabe como cuidar do seu corpo. Ele proverá para você as vestes. Porque o que Jesus está falando aqui é que não devemos nos preocupar com aquilo que não deveria ser nossa preocupação. Não devemos priorizar aquilo que não deveria ser priorizado. E é o que nós fazemos. Nós priorizamos a comida, a bebida e as vestes. São as três coisas básicas da vida comum, da vida natural. Aleluia. Então, esse versículo 25 fala sobre três coisas as quais afligem nossa alma quando elas estão escassas e tornam para nós uma preocupação. Então, aqui, pela vossa vida, refere-se literalmente à alma, ok? A vida da alma, onde reside o desejo, o apetite, tudo reside na alma, por alimento e vestuário. Ou seja, quando você veste uma roupa bela, quando você veste uma roupa que você tanto queria vestir, ou uma roupa que seja agradável, que você se olha no espelho, a sensação de estar bem vestido, sabe? E às vezes não para por aí. A sensação de que outros vejam e admirem a sua roupa, admirem você nessa roupa. Essa sensação que você sente ao perceber isso são sentimentos almáticos. É nisso que a alma está presa. A alma está presa no prazer das coisas, não na verdade delas. Tanto é que quando há escassez, quando há falta, nós não sabemos como nos portar, não sabemos como reagir, porque foi tirado da alma aquilo que lhe dava prazer, que lhe dava gozo. E não é isso que Deus quer que nós sintamos, porque são coisas básicas da nossa vida, ok? Então, quando você faz isso por apenas prazer, que é muito mais do que apenas se vestir, a simplicidade de estar vestido, a simplicidade de estar alimentado, a simplicidade de estar saciado. Quando você faz isso por vaidade, né? por compulsão, isso prejudica você. Isso adoece sua alma. Então,
É disso que ele está tratando aqui. É disso que ele está tratando aqui no versículo. A nossa vida vale muito mais do que o alimento. O nosso corpo vale muito mais do que as vestes. Tanto nossa vida como nosso corpo foram trazidos à existência por Deus e não pela nossa ansiedade. A tua ansiedade não gera nada produtivo. Quanto mais ansioso você for, menos produtivo você é. Olha só, a ansiedade traz preocupação. E a preocupação não deixa o nosso cérebro trabalhar corretamente. Não deixa o nosso cérebro trabalhar plenamente. Então, essas preocupações, a ansiedade, nada mais é do que uma distração destrutiva para te tornar improdutivo. Improdutivo. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar esse nosso comportamento. Agora, veja só. Deus não criou a sua vida? Deus não lhe deu um corpo? Sim ou não? Deus não criou sua vida, Deus não lhe deu vida, Deus não criou o seu corpo? Ora, então certamente Ele vai prover para você o que é necessário para suprir suas necessidades. O mais difícil é dar forma ao corpo, o mais difícil é dar vida. Mais difícil do que manter é trazer a existência. Ele já fez isso. Então, quem é do reino de Deus, não perde tempo com essas preocupações. Não perde tempo com estas preocupações, mas quem está preso a Mamon perde tempo com essas coisas. Ok? Mas isso só gera doenças e enfermidades. 26. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Veja só. E quanto às vestes, aqui fala sobre alimento. As aves, elas são tipos de providas por Deus em relação ao alimento. Se Deus provê uma ave que é infinitamente insignificante em termos de valor, entenda, em termos de valor em relação ao ser humano, embora hoje a nossa geração está tendo uma inversão terrível de valores, onde o ser humano é substituído por animais. Animais estão substituindo os seres humanos. Mulheres que não conseguem engravidar, elas adotam um animal para substituir a afeição que ela teria por seu filho. Olha que coisa terrível. Pessoas que preferem estar com os animais que com os seres humanos. Com os seres humanos. Eu não consigo entender uma pessoa que não lida bem com ninguém. Ninguém. Ela não consegue se dar bem com ninguém, somente com os animais. Não está claro que o problema está na pessoa e não nos outros? Mas os animais, eles são uma mensagem para nós. Assim como não falta todos os dias o alimento para a ave, Deus também quer fazer o mesmo por nós. Alimentar o nosso corpo. Alimentar-nos. Glória a Deus. Mas é preciso entender isso. É preciso parar para entender isso. Porque senão você vai lutar, vai correr atrás de coisas que são passageiras. Ok? E tudo que é passageiro, passa. Passageiro. Passageiro, passa ligeiro. Ok? Isso é o passageiro. Se apega a coisas eternas. Se apega àquilo que é eterno e você será eterno. Que quando me apego a algo passageiro, meu tempo de alegria está sendo resumido no tempo da existência daquilo a que me apeguei. E se aquilo é passageiro, quando aquilo acabar e passar, a minha alegria também vai acabar e vai passar. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Nenhum de nós. A ansiedade não faz ninguém crescer, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem nos relacionamentos. Não faz você crescer em nenhuma área da sua vida. Guarde isso. E quanto às vestes, por que andais ansiosos?
Observai bem os lírios do campo, como crescem, não labutam nem fiam. Veja que coisa poderosa. Ou seja, os lírios representam as pessoas sob o cuidado de Deus. Elas são como os lírios. Deus as veste. Deus as vestirá, na verdade. Ok? Deus proverá para elas as vestes. Aleluia. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, olha que forte, se vestiu como um deles. Aleluia. Agora observe. Por que a ave é provida de alimento? Porque ela sabe por que ela existe. Instintivamente ela sabe para que ela existe. O pássaro já amanhece cantando, adorando, louvando o seu Criador. Não tem como faltar provisão para este animal, para este ser. Não tem como. Se você cumprir o seu propósito, não te faltará recursos. Se você cumprir tua vocação, teu propósito, não te faltará recursos. Guarde no seu coração. Ok? Se você cumprir, se você se alinhar ao teu propósito, não te faltará recursos. Assim como não falta para a ave, não falta para o lírio, não faltará para você. Agora depende de você. Aleluia. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais a vós, homens de pouca fé? O que ele está dizendo? Que quem se preocupa com comida, bebida e vestimenta são pessoas de pouca fé. Pouca fé. Quando eu sei que minha fé é pouca, quando você se preocupa com coisas pequenas, coisas insignificantes, pouca fé. Preocupar-se com aquilo que é natural é sinônimo de pouca fé. Portanto, não andeis ansiosos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. São sinais de ansiedade. Preocupação com a comida, preocupação com a bebida, preocupação com as vestes. Sinais de ansiedade. Porque todas essas coisas os gentios procuram ansiosamente. Quem não tem Deus procura essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe que você precisa de todas elas. E o que eu faço para poder tê-las sem precisar buscá-las? Ora, se são necessidades básicas, o que eu faço para não me prender a buscar elas? Simples. Muda a tua busca. Muda o foco, o objetivo da tua busca. Como assim? Verso 33. Buscai, porém, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você sabe o que quer dizer acrescentadas? Até o que você não pediu lhe será dado. Você pediu o reino, Deus lhe dá também provisão material, provisão econômica, provisão de alimentos, de vestes. Deus te provê. Mas você pediu o reino, mas Deus te deu provisão para suprir tua necessidade. Aleluia. Como prosperar? Busque o reino e pratique a sua justiça. Busque conhecer o reino e coloque em prática a sua justiça, ou seja, as leis deste reino, e não te faltará provisão. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ler Jesus mandando nós buscarmos coisas, pedirmos coisas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta o dia o seu próprio mal. Não acrescente para hoje o que é para amanhã. Não acrescente dores hoje que você deveria sentir apenas amanhã. Isso vai te adoecer. Lute cada dia de acordo com o seu dia. Não antecipe o sofrimento de amanhã. Você vai só dobrar sua luta e você não vai conseguir passar. Amém? Deus te abençoe. É um prazer poder compartilhar com você a palavra de Deus. Lembrando, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Acione o sininho para quando lançarmos novos conteúdos você ser notificado. E compartilhe com mais pessoas que você acredita que precisa ouvir esta mensagem. E comente também o que você achou.